Aí tá entrando, vamos esperar só um pouquinho. Isso. Para ficar online. Segundinhos, pessoal, boa noite. Aí a gente já está online aqui na página do Participa. Esperar só um momento. Olá, pessoal, boa noite. Estamos só esperando as pessoas entrarem, dando uns segundinhos aí para a galera chegar. Boa noite. Vamos aguardar. Aguardar um pouquinho. A gente está hoje aqui no nosso terceiro dia, né, do nosso encontro de mulheres, promovido pela Comissão de Mulheres do Participa. A gente está aqui um espaço de diálogo, de aprendizagem, de busca, né, por conhecimento e pelos direitos das mulheres. Um pouquinho. Vamos lá. Pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Uma felicidade inarrável estar aqui com vocês hoje, aqui na página do Participa, aqui com essas duas mulheres incríveis, né, pessoas de luta, mulheres que estão aí diariamente na luta contra a violência contra a mulher. E hoje, né, nosso segundo encontro de mulheres, promovido pela Comissão de Mulheres Participa, que tem o tema de Desafios e Conquistas das Mulheres e a Ocupação dos Espaços Sociais. E hoje a gente vai trabalhar violência doméstica e de gênero e quais os efeitos e como a gente pode denunciar. Para enriquecer esse debate incrível, esse tema que é de suma importância, convidamos hoje duas mulheres incríveis. A primeira mulher é a Viviane Ribeiro. Ela é assistente social de Turmalina, atuando no CREAS. Ela é mestranda, né, do programa de pós-graduação em estudos rurais e a pesquisa dela é com ênfase em violência doméstica. Convidamos também a delegada Kíria Orlandi, delegada especialista em atendimento à mulher em Diamantina. Ela é pós-graduada em investigação criminal, direito da defesa, especialista em atendimento policial grupos vulneráveis. Meninas, muito, muito obrigada por terem aceitado esse convite. É uma honra vocês estarem aqui conosco e tenho certeza que será um momento de muito aprendizado para todas. Para começar para abrir, né, essa live, eu gostaria de chamar a atenção do porquê que a gente decidiu tratar desse tema de suma importância. Quando a gente pensa constitucionalmente, as mulheres e os homens têm os mesmos direitos. Então, a gente é igual, né? Só que a nossa sociedade trata diferente homens e mulheres. E fere a dignidade humana, fere a dignidade da mulher, permitindo que violências como essa aconteçam em pleno século XXI, onde as mulheres vão às ruas, as mulheres trabalham, as mulheres têm autonomia sobre o seu corpo e ao mesmo tempo não têm. Porque ainda se entende nessa sociedade machista e patriarcal que os homens têm o direito sobre os nossos corpos. A gente pensar sobre o que é violência de gênero, o que é violência doméstica, o que é violência contra a mulher. Tem uma pesquisa que a ONU fez em 2010. Em 2010, foi constatado que uma em cada 3 mulheres já tinham sofrido violência doméstica. Outro dado que a gente tem que é chocante: a cada 4 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. E a cada 8 minutos, uma mulher é morta por feminicídio. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Além disso, diante da pandemia que a gente vive, que as pessoas precisam ficar em isolamento social, que as pessoas precisam ficar em casa, os números de violência, de agressão contra a mulher aumentaram 21,19%.
em comparação ao ano passado, né, o mesmo período do ano passado. Então, é um tema de suma importância. As mulheres estão sendo mortas diariamente, e mortas principalmente por aqueles que dizem que as amam. Então, é um assunto de suma importância e essencial. E para a gente começar esse debate, né, eu vou pedir para as nossas queridas convidadas, elas se apresentem e aponte para a gente aqui quais são as diferentes formas de violência contra a mulher e por que esse debate é tão importante. Então, passo a palavra para vocês. Quem quer começar? Posso começar. Boa noite. Como já foi apresentado aí pela Jaine, meu nome é Kíria, eu sou titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Diamantina há aproximadamente 8 anos. Lido com todas as questões de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Diamantina e respondo ainda por outras comarcas por ocasião dos plantões policiais. Toda a violência sexual também, ainda que a vítima seja homem, vem para a nossa delegacia. Esse debate, ele não é só urgente, ele é, inclusive, tardio, que a gente deveria ter começado a discutir isso há muitos anos atrás. A gente tem aí, foi pautado também agora no início dessa live como introdução à Constituição de 88, né? Então, a gente tem aí já 30 anos que a gente tem como direito fundamental garantido no artigo 5º, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E sempre que eu vou começar a minha fala em algum lugar, seja o público composto de pessoas de média idade ou de idade avançada, tanto quanto quando eu vou em escolas que o público é majoritariamente composto de adolescentes, eu faço a seguinte pergunta, após trazer isso que a Constituição de 88 prevê no seu artigo 5º. Somos iguais? Formalmente nós somos, isso está escrito lá há 30 anos. E aí eu pergunto para você, mas na prática, hoje aqui nós somos? E a primeira prova de que não somos é o fato de necessitarmos de uma live para falar sobre violência contra a mulher. Porque o óbvio, ele não precisa ser dito. Se nós fôssemos iguais, a gente não precisaria de delegacia especializada, não precisaríamos de lei especializada que concede uma proteção especial e maior às mulheres no âmbito doméstico, não teríamos essas estatísticas estarrecedoras como as que foram expostas aí, e desse mesmo instrumento, né, que foi trazido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente ainda traz um outro dado que eu vou juntar com esses que a Jaine mencionou, que nós temos um estupro a cada 9 minutos. Lembrando que, em relação à violência sexual, nem metade dos casos chegam ao nosso conhecimento. Então, vejam, um estupro a cada 9 minutos e, ainda assim, sabendo que todos os casos não estão incluídos nessa estatística. Isso é muito grave, tá? Essa discussão, ela é urgente e ela já vem tarde. Boa noite para todas. Maravilhosa, exatamente. Viviane? Então, Jaine, boa noite. Eu queria agradecer, né, em nome da Jaine, o Grupo Participa de Capelinha. Conheci o Grupo Participa no evento do Fórum da Mulher em Capelinha, né, no início de março, quando ainda podia haver aglomeração, né, porque agora a gente está só nesses momentos virtuais. Foi extremamente interessante. E aí a gente está começando essa parceria, né, Jaine? Dá boa noite, doutora Kíria. Doutora Kíria nossa parceira aqui da nossa rede de enfrentamento à violência em Turmalina, já veio aqui nos ajudar a conduzir toda a discussão. Concordo que é tardia a discussão, mas é urgente e mesmo sendo tardia, a gente não pode parar, né? Porque realmente, quando a gente vai falar dessa questão do direito, quando a gente se remete à Constituição Federal, a gente tem que lembrar que isso é uma construção, e que se hoje a gente está aqui falando, isso também é construção de mulheres que deram sangue, que deram suor, para que a gente pudesse estar aqui tendo essa liberdade, né? Lógico que mulheres, nessa questão na ótica, né, da discussão da violência doméstica, mas também homens que lutaram, porque a própria Constituição de 88, ela é fruto de uma luta, né, que foi geral, né?
pelo momento que a gente estava passando, desde do golpe militar, na década de 60, até a finalização dele, a Constituição aí, né, sendo um louro, um prêmio para a nossa sociedade, né? Então, essa questão do direito, ela é muito importante, e eu estava falando com Jaine mais cedo, é importante da gente compreender isso, de que a sociedade, que ela é desigual, ela não é desigual por um dos acasos, ela é uma construção social, né? Esse papel submisso da mulher, essa agressão que parece que é natural, né? Ela é naturalizada, ela não é um acaso. Então, quando a gente tem uma lei, e aí eu concordo com a doutora Kiri, que a gente cria leis pelo óbvio e não deveria, porque assim, é óbvio que não pode violentar uma mulher, é óbvio que você não pode violentar uma criança, né? E aí, assim, a dignidade humana ela tem que estar acima de qualquer poder. Então, isso é óbvio, mas infelizmente a nossa sociedade ainda não entende esse óbvio. Então, essa construção social é que faz com que a gente tenha uma lei, né, que protege a mulher e que é necessário proteger, e aí a gente vai proteger a mulher e todos aqueles, né, porque aí a gente tem a lei do trabalho, nós temos as leis de trânsito, nós temos várias leis, né, que também tratam disso, né, hoje a gente está aqui falando. Então, essas leis, elas vão exatamente ser o contraponto desse poder sobre os nossos corpos, como a Jaine falou no início, né, então, assim, a dignidade, a vida, ela tem que estar acima de qualquer forma de poder. E a gente tem que utilizar. Quando a gente compreende isso, a gente começa a requerer, a reivindicar essa proteção para nós. Então, o que era falado, o que foi falado na criação da Lei Maria da Penha, de que a violência doméstica ela aumentou, a gente sabe que não. A gente sabe que esse arcabouço acabou com que as mulheres denunciassem, com que as mulheres achassem um arcabouço mesmo de proteção para suas vidas que elas não tinham. Porque as leis também, elas falavam que o homem podia matar, né, para defender a sua honra, né? A mulher ela não podia trabalhar se ela não pedisse ao marido autorização para ir para o mercado de trabalho. Então, com o avanço que a sociedade vai vendo, tanto nessa questão dos direitos humanos, quanto no entendimento da vida, quanto no entendimento do que é violência, né? Que aí eu acho que a doutora aqui pode falar dessa questão, quais são as violências que estão na Lei Maria da Penha, a gente vai ampliando esse entendimento, e ampliando esse entendimento, a gente vai aumentando esse senso de responsabilidade nosso, esse senso de proteção que a gente tem que ter para esses grupos, e aí a gente vai trazendo essas mulheres para esse campo da proteção, mas também para um campo de reivindicação, né? Isso é muito importante, né? E é isso, aí a gente vai começar esse debate, não vamos terminar agora, né, a live vai ter, mas só para a gente, né, entender de que não há um acaso dessas leis de proteção, né, ela vem fruto de uma luta, vem fruto de um entendimento que é longo e que não vai parar, né? Exatamente. Isso é só o começo, né? Só para a gente dar uma esquentadinha. Então, incrível, meninas, suas falas, exatamente. Eu gostei disso do tardio, tá tarde. E é importante a gente frisar que a Lei Maria da Penha foi uma conquista muito difícil, né? Foram anos, e a gente precisa privar que precisou, né, do Brasil ser denunciado no exterior para que a gente tomasse uma providência em relação à violência. E lembrando que a Maria da Penha é uma mulher escolarizada, que tinha, né, uma família influente, e ela conseguiu lutar pelos direitos dela. E aí, para começar a falar, eu gostaria da gente destacar um pouco essa questão, porque a gente pensa assim, muitas vezes que só uma mulher, né, pensando na violência geral, só uma mulher mais pobre, uma mulher com menos acesso que sofre violência, mas não. Todas as mulheres, independente da escolaridade, independente da renda, independente do status social, ela está sujeita à violência. Porque ela é uma violência o quê? Contra a mulher, é o ódio ao feminino e ao controle, né? O controle desse corpo, né? A gente não pode ser mais livre, tem um homem implantando o poder dele sobre as mulheres.
E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também a gente começar a falar sobre a violência doméstica, né? Porque as pessoas às vezes não entendem o que é a violência doméstica. Olha, primeiro, em relação à legislação, a gente precisa sempre lembrar que nenhuma legislação que traga direitos de minorias e de grupos vulneráveis, ela é fruto da benesse do Estado. E, infelizmente, ela também não é fruto do amadurecimento social. A violência doméstica e familiar contra a mulher, ela é uma violência que tem um fundo completa e absolutamente cultural. Se a Lei Maria da Penha fosse fruto de um amadurecimento social, de uma ideia de que a sociedade entendeu que essa cultura ela é assassina e de que eu preciso mudar essa cultura e por isso eu produzi uma lei, hoje nós teríamos uma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher que teria diminuído com o advento da lei. Entretanto, no Brasil, nós temos o hábito de que as legislações não sejam fruto de amadurecimento social. As legislações no Brasil, elas vêm ou por obrigação, que foi o caso da Lei Maria da Penha, ou elas vêm para tentar resolver um problema já criado. E o que eu tenho como pano de fundo disso? Que é muito complicado. O pano de fundo disso é você pensar que o papel muda a realidade. Que você inserindo num papel que eu bato em você todos os dias, mas hoje eu vou colocar no papel que se eu bater em você, isso vai ser crime. Aí eu penso que isso vai mudar a realidade, isso não vai mudar a realidade. O que vai mudar a realidade é você entender que você não pode apanhar de mim, eu entender que não posso bater em você. E entender que o fundo que me autoriza e que me ratifica o tempo todo para que eu continue fazendo isso, ele sequer existe. Só que aqui, por isso que nós temos aí 30 anos de uma Constituição, temos aí quase 15 anos de uma Lei Maria da Penha, e uma violência doméstica e familiar contra a mulher que não diminui, e não vai diminuir enquanto a sociedade não se modificar, enquanto essa cultura, a cultura é produzida a partir de quê, né? De condutas diárias, de condutas que se repetem. Se esse fundo ele não se modificar, não há papel, ainda que seja papel com o nome de lei, com a obrigatoriedade de que todos cumpram, não há papel que vai modificar essa realidade. A própria Constituição Federal de 88, ela foi fruto de muita luta. Não foi fruto de amadurecimento do Estado, de que não podemos ter um Estado ditatorial e de que devemos produzir uma democracia através de uma Constituição e colocar as mulheres como iguais. Absolutamente não. Inclusive, em 88, a gente já tinha assinado os principais tratados internacionais de proteção às mulheres. Só que o Brasil não tinha uma legislação interna que coincidisse com isso. Então, eles colocaram lá homens e mulheres são iguais. Mudou a realidade? Se tivesse mudado, eu não precisava da Lei Maria da Penha em 2006. De 2006 para cá, mudou a realidade? Não mudou. Então, essas legislações são extremamente importantes, mas são fruto de lutas. Não são fruto de prêmios do Estado para nós e também não são fruto, infelizmente, de amadurecimento social ou cultural. Dito isso, a gente tem que pensar no que significa essa violência doméstica e familiar contra a mulher. Como a Jaine mencionou, eu, inclusive, recebo sempre demandas, né? As pessoas, às vezes, me acessam muito, até não na delegacia, mas em redes sociais, ou em palestras. Até menciono, Jaine, eu estive em Capelinha também. Não sei se você estava presente. Eu estive em Turmalina, acho que foi no ano passado, a convite da doutora Sheila, super parceira, estive em Capelinha nesse ano, num processo, inclusive, que está aqui dentro, né, de tentativa de diminuição de violência contra a mulher, em que eu capacitei servidores da saúde para atendimento humanizado à vítima de violência sexual, a convite da doutora Luana Pimenta, que é a ginecologista, assim, muito interessante, porque me parece que é a 3ª ou 4ª cidade no estado, né, a receber essa capacitação. Isso também, essa luta também é muito importante para as redes. Então, vejam, o que está dentro da Lei Maria da Penha? Qual violência eu posso me socorrer da Lei Maria da Penha? Posso pedir a medida protetiva, que são essas famosas medidas de não aproximação do sujeito dito agressor. A violência que a Lei Maria da Penha traz é uma violência que nós chamamos de doméstica, mas nós chamamos de doméstica num termo genérico.
Porque quando a gente fala isso, as pessoas acham que eu estou dizendo apenas de violências que ocorram dentro do ambiente doméstico, do ambiente físico doméstico. Não é isso. Quando eu falo violência doméstica e familiar contra a mulher, eu estou falando de um gênero. E dentro desse gênero, o que eu tenho como espécies de violência que merecem uma atenção especializada de todos os órgãos públicos e uma proteção diferenciada? Eu estou falando de uma violência que não é só física. Então, aí é importante a gente lembrar, estamos falando hoje, inclusive em redes sociais, postei várias coisas sobre isso, de relacionamentos abusivos, das pessoas ainda terem uma falsa ideia, vejam só, o não amadurecimento social e cultural aí. As pessoas ainda terem uma falsa ideia de que violência é só agressão física. É o famoso, mas ele nunca me bateu. Ele me persegue, ele olha meu celular, ele vigia minhas roupas, ele vigia o que eu faço, ele vigia meus amigos, mas ele nunca me bateu. Vejam, um relacionamento abusivo já traz constrangimento que já se caracteriza como violência para os fins da Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha, ela traz para a gente vários tipos de violência. Dentro desses tipos de violência, nós temos a violência que se caracteriza como uma violência psicológica. A violência psicológica, ela pode ser feita através de humilhações, através de constrangimentos, famosos xingamentos. E quando eu falo dos xingamentos, infelizmente, eu preciso mencioná-los, ainda que seja constrangedor, para dizer o seguinte. A Jaine mencionou aí também sobre a situação da violência doméstica e familiar contra a mulher, ela ocorrer em todas as camadas sociais. E aí, a gente tem uma das principais características dessa violência, que é o que nós chamamos pejorativamente de democracia. A violência doméstica e familiar contra a mulher, ela é a mesma em um bairro periférico com uma pessoa, ou vamos dizer aqui da nossa região, em uma região de zona rural, com indivíduos semi-analfabetos, e com um sujeito que tenha prêmios e conhecimento acadêmico, ela é a mesma. Como a Maria da Penha, né? No ano passado, ela falou da própria Maria da Penha, vejam, a Maria da Penha sofreu essas violências na década de 80, né? Conseguiu a condenação e a vergonha do Brasil internacionalmente, e aí eu até digo aqui que a Lei Maria da Penha, ela só existe porque o Brasil foi obrigado a editá-lo, né? A partir da Organização dos Estados Americanos, com a denúncia da Maria da Penha. Então, vejam, essa violência, ela é igual. O sujeito xinga de puta, vagabunda, esmalte vermelho é coisa de prostituta, você tá atrás de homem, quem que você tá conversando no celular? Isso é igual. Igual. Seja de um sujeito sem nenhum conhecimento acadêmico, seja de um sujeito extremamente culto. Além da Maria da Penha, como eu disse, no ano passado nós tivemos um caso, né, posso dizer publicamente que o caso se tornou público e de grande repercussão, de um juiz brasileiro da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E quando a esposa dele expôs numa revista de divulgação nacional os xingamentos a que ela era submetida, são os mesmos xingamentos que eu ouço todos os dias de pessoas que não têm nenhum conhecimento. E é o típico... Quem você pensa que é? Quer me denunciar? Me denuncie. Olha quem você é, olha quem eu sou. Né? Então, isso tudo é igual. Essa violência, então, como eu dei exemplos aqui, ela tem esse caráter psicológico. A violência inicial, aí eu já parto para falar de uma outra característica da violência doméstica, que é a progressividade da violência. Só a violência doméstica contra a mulher tem essa característica. Ela começa pequena. Se a gente se depara com o feminicídio, como a Jaine mencionou, aí os feminicídios na pandemia, a ONU já colocou que eles aumentaram da ordem de 30% a 40%, a gente já tem locais, como São Paulo, por exemplo, que eles aumentaram em 50%. Mas lembrando que o feminicídio não foi criado pela pandemia, a violência doméstica não foi criada pela pandemia, né? A pandemia, o que ela está fazendo é simplesmente acelerar o ciclo da violência em um relacionamento que já era abusivo e já tinha violência. Então, voltando nos tipos de violência, essa violência começa psicológica, ela começa com limitação de condutas, como eu disse. O sujeito, ele quer impor a você como você deve se portar, como você deve se vestir, o que você pode fazer, que lugares frequentar, com quem conviver.
Isso sob uma pecha de proteção, naquela velha ideia de que as mulheres são sempre vulneráveis, fragilizadas, né? Como se nós não tivéssemos um desenvolvimento mental, inclusive, completo, porque o sujeito precisa desenvolver isso pra gente. E aí começa com limitação de condutas. Depois parte para uma violência psicológica mais grave, com xingamentos, humilhações. Daí você parte para uma violência psicológica ainda mais grave, que já se traduz em ameaça. Você não sabe do que eu sou capaz, vou tirar os filhos de você, vou te picar inteira. Essa violência, ela pode ser, e é também, passa pelo ciclo da violência patrimonial. Quebra a televisão, celular é o primeiro a ser quebrado, joga da janela, passa o carro em cima, quebra a tela, queima as roupas. Vejam o que é o controle sobre os corpos que a Jaine mencionou. Diversos casos de violência doméstica, a gente tem essa questão que é praticamente um estereótipo da violência, que é o sujeito pega as roupas da mulher e põe fogo. Veja a violência patrimonial. Essa violência vai crescendo, por isso eu falei de progressividade, e quando ela vai crescendo, ela era, veja só, psicológica, e aí você pensava, ele me xinga, mas ele só me xinga quando eu não faço isso ou aquilo, ou quando eu o desagrado, mas ele nunca me bateu. Vai bater. Essa violência psicológica, ela vai crescer em algum momento e vai se tornar uma violência física, que inicialmente é uma violência física leve. É um tapa no rosto, é um puxão de cabelo, é um empurrão, que você ainda pensa duas vezes, será que eu procuro providências? Mas foi só um empurrão. Mas é um empurrão que é diferente de um empurrão que sua vizinha te deu quando vocês estavam brigando. É diferente de um empurrão de uma briga de bar, de uma briga de torcedor de futebol. Porque é um empurrão que começou com uma violência psicológica que já se tornou grave para se tornar empurrão e que amanhã vai se tornar soco no rosto, chute nas costas e depois da manhã 14 facadas. Essa violência, ela tem essa progressão inevitavelmente. Nós não temos um caso de feminicídio que você vai dizer não tinha nenhuma violência anterior, começou hoje. Começou e já foi 3 tiros. Em outras situações, nós temos homicídios assim. Mas o homicídio com a qualificadora feminicídio, que o transforma em feminicídio, sempre tem violência anterior. E aí, então, falei aqui, os tipos de violência, que são vários. Lembrando ainda da violência sexual, importantíssima. Há pouco tempo eu estava em uma live com a professora Maria Brocardo, da UFMG, super parceira, e ela lembrando disso, falando sobre o chamado estupro marital, que é essa violência sexual praticada pelo companheiro, pelo marido, que as mulheres muitas vezes acham que isso não é uma violência, isso é uma violência gravíssima, porque se repete, se torna rotineira. Então, vejam, a Lei Maria da Penha, ela traz para a gente todos esses tipos de violência, todos eles merecem proteção. Mas toda mulher que sofre violência se enquadra para a proteção da Lei Maria da Penha? Aí a gente precisa de um detalhe especial, né? Para que você se enquadre numa violência da Lei Maria da Penha, que mereça a atenção da delegacia especializada, que mereça uma atenção diferenciada, porque mais grave, porque progressiva, como eu disse, você precisa ter um vínculo especial com o agressor. E esse vínculo, ele é trazido não é só pelo fato da violência acontecer dentro de casa, né? Tem gente que me ouve falar de violência doméstica, então é só a violência que acontece dentro de casa? Não. É a violência que acontece entre duas pessoas que possuem 3 tipos de vínculos. Ou vocês são parentes, e parente é parente consanguíneo, né? Pai, avô, irmão, agride uma mulher. Ou é parente por afinidade. Quem é parente por afinidade? Os parentes do meu marido são meus parentes por afinidade. Então, sogro que agride a nora, cunhado que agride a cunhada, também é. Esses 2 tipos que eu falei, gente, independe de onde acontecer. O vínculo, ele é subjetivo. Não tem que acontecer dentro de casa, não. As pessoas têm que ter um vínculo. Por isso chamamos de violência doméstica. Ou ainda, o que é mais comum, esses sujeitos tinham ou têm um vínculo afetivo. Trazido pelo namoro, trazido por um relacionamento qualquer, trazido pelo casamento, trazido pela união estável. Então, o sujeito era ou é seu companheiro, foi seu namorado, e a violência tem esse fundo, cabe a proteção da Lei Maria da Penha. E a última situação é a situação da pessoa que não é parente, não tem vínculo de afetividade, mas mora junto.
que em Diamantina, por exemplo, nós temos situações de repúblicas de estudantes, né? A gente tem aqui repúblicas mistas de estudante. Moram juntos, não são namorados, não são irmãos, mas aí um indivíduo agride uma colega que mora com ele, a gente tem também um vínculo estabelecido, porque moram no mesmo ambiente doméstico. Então, dentro dessas 4 situações que eu coloquei aqui, a vítima é mulher. Lembrando que mulher trans é mulher. Tá, gente? Por favor, não se esqueçam disso. Olha, eu novamente tendo que dizer o óbvio, né? Porque as pessoas perguntam, mulher trans é mulher. Então, é vítima, sim, para os fins da Lei Maria da Penha, tá? Então, assim, bem resumidamente, são essas as situações das violências e é esse o vínculo subjetivo que liga as pessoas para que as mulheres mereçam a proteção da lei. Isso. Viviane, eu queria que você falasse um pouquinho, além disso, sobre qual que é o papel da assistente social, né, quando tem quando ocorre essa violência, né? Porque a delegacia ela vai tentar ali punir. E a assistente social, como é que ela atua? Tá. Eu só vou fazer algumas observações antes, já, aí eu vou falar. Primeiro, eu acho que uma coisa importante a gente falar dessa questão do lar como espaço privado, mas a violência como uma questão pública. Então, assim, hoje a gente atua, é importante que as pessoas saibam disso, para que seja, para que elas acreditem que há mesmo essa não só a vontade, né, porque quando uma lei ela é criada, ela é uma criada baseada em fatos reais, naquilo que existe, naquilo que ela quer contrapor. Então, assim, né, concordo com a doutora Kiri quando fala assim, não é um amadurecimento, mas assim, quando lá, mesmo sendo privado, né, é um direito privado, o espaço é meu, mas a violência é uma questão pública. Então, quando a denúncia acontece, quando a gente atua, e aí quando o CREAS atua, quando a delegacia atua, quando o judiciário atua, é porque é uma questão que afeta toda uma sociedade, né? Não afeta só a mulher é agredida, mas os seus filhos sofrem consequência, a educação sofre consequência, o sistema de saúde ele é sobrecarregado, a própria assistência, né, ela tem que funcionar de uma maneira mais ativa, então a gente tem que ter esse entendimento. Então, assim, quando a gente fala, olha, denuncia, né, tem um sistema de proteção sim, exatamente para que a gente tenha esse conhecimento. Uma outra coisa que eu acho... quando a doutora Kiri fala, né, dos celulares, da violência patrimonial, hoje a gente vê que muitas mulheres não têm celular. Elas não têm celular exatamente, ou porque foram quebrados, ou porque eles controlam. Elas têm celulares desses simples, que é para receber ligação, aquelas que têm os aplicativos são controlados, né? Nós já tivemos casos aqui em Turmalina de mulheres que eram rastreadas pelo celular, né? Então, assim, elas mantinham o celular, elas podiam ter o celular, mas elas também tinham um celular que tem uma tecnologia mais avançada porque eles conseguiam rastreá-las, né? Então, assim, é rastrear mesmo, viu, gente? Saber onde está, para onde que vai. E aí, uma coisa que eu fico sempre, assim, pensando é se esses aplicativos né, contra a violência, se eles funcionam, porque muitas delas não têm celular, e tem umas que não têm nada, assim, é para elas não terem comunicação com ninguém, é o que a gente encontra nos casos aqui. E aí, assim, quando fala, né, da violência psicológica, patrimonial, a moral, porque a violência física e sexual, elas deixam marcas que dá para, né, constatar em exames, vamos dizer assim, mas essas outras deixam marcas extremamente profundas. E aí a gente, às vezes, não tem como contabilizar isso, porque muitas delas não falam, né? Porque tem umas que passam a vida... Eu já atendi uma mulher aqui que ela foi casada há 30 anos, ela nunca apanhou. Assim, fisicamente, ela nunca tinha apanhado, mas ela sofria violência que eu falei, nossa, para mim, muito pior do que um tapa, né? E aí a gente também tem que ter um entendimento que, às vezes, elas não entendem que as relações sexuais forçadas são violência sexual, muitas delas, né, que é o estupro marital, é interessante isso, então elas sofrem isso a vida inteira, e aí como ela não aguentou mais, ela falou, não, agora eu não aguento mais, mas depois de 30 anos, né, mas essas marcas, elas são muito profundas. Então, assim, o CREAS, ele acompanha,
né, os casos de violência doméstica, acompanha, né, porque está dentro da tipificação da assistência social, dos serviços que atendem. O CRES acompanha todos os casos de violação de direito, né, e aí abuso sexual, violência e negligência contra idoso, e a própria violência doméstica contra a mulher. Hoje, aqui em Turmalina, nós temos uma rede de enfrentamento. Essa rede de enfrentamento, ela contém todos os órgãos de atendimento, tanto o judiciário, quanto as polícias, os órgãos de assistência, da saúde, mas nós também temos as escolas, que são parceiras, nós temos as organizações não governamentais, sindicato, e pelo CREAS fazer esse atendimento, hoje nós centralizamos esses, como se fosse centralizar mesmo, não só os atendimentos, como para a gente contabilizar, para a gente ter isso, né? Então, a polícia atende, mas todos os atendimentos são reportados ao CREAS, para que a gente tenha esses números um pouco mais organizados mesmo, né? E aí a gente encontra de tudo, né? Não realmente assim, a violência doméstica, ela não escolhe raça, cor, religião, né? Para a gente pensar assim, todas as religiões têm violência doméstica, os lares católicos, espíritas, protestantes, todos eles têm. Não escolhe realmente classe, não escolhe profissão. Então, nós temos todas as profissões e, infelizmente, como a sociedade ainda nos relega a um papel de submissão, a violência doméstica ainda é vista por algumas mulheres como uma vergonha. E isso tem levado a elas não denunciarem, né? Então, porque eu sou assistente social, ou porque eu sou advogada, ou porque eu sou, né, tenho um pouco mais de destaque na sociedade, muitas vezes essa vergonha, né? O pior, né? Eu sofro a violência doméstica, mas quem tem a vergonha é a mulher e não o homem que é agressor. Porque é naturalizado esse papel do homem que tem que ser forte, que tem que ser firme, que tem que ser o macho, né? Que isso em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Então, assim, sempre vai ter briga, sempre vai ter conflito. Então, assim, quando isso acontece, não mete a colher. Mas quando mete, geralmente a vergonha fica ainda no jogo da mulher, né? Então, assim, tem muita coisa para a gente vencer, né? Tanto nessas discussões, mas realmente é no campo da luta, é no campo do diálogo, é no campo da reflexão, é no campo do estudo, né? A construção da lei, ela realmente, assim, ela não vem de uma ideia nem da benesse do Estado, né? Muito pelo contrário, o Estado falha muito no atendimento a essas mulheres, e aí eu, assim, me falando como poder público mesmo, eu sou, né, funcionária pública, efetiva do município, muitas vezes há uma falha do Estado enquanto no atendimento a essas mulheres, porque não há uma estrutura, né? Por exemplo, Diamantina tem uma delegacia especializada, mas se a gente vê aqui nos municípios do Alto, quantos que tem, né? Capelinha não tem, nós não temos, Minas Novas... Capelinha tem. Capelinha tem, não, Capelinha tem, a delegada estava lá, esqueci, desculpa. Mas os municípios menores não tem. E aí a gente fica falho esse serviço de proteção, infelizmente, né? Então, as mulheres aqui que eu atendo, para que elas façam o boletim de ocorrência, para que elas façam uma representação, é um diálogo intenso, às vezes, de dia, e para que elas acreditem. E aí, às vezes, a gente tem que falar, olha, é o que a gente tem, nós temos uma medida protetiva, nós temos que utilizar os recursos que a gente tem. Mas é frágil, ainda é frágil, porque realmente o Estado ainda não consegue efetivamente proteger essas mulheres, né? Por falta de estrutura mesmo, né? Sim. E eu acho que é muito importante a gente frisar para a mulher que a culpa não é dela. A culpa não é dela. Porque o que eu mais ouço, né, mais ouvi na vida, quando a gente mulher, que é sempre a culpa é dela, né? Todos os erros do homem é dado a ela. E muitas coisas falam assim, não vou denunciar, vai acabar com a vida dele. Se você não denunciar, ele vai acabar com a sua vida. Como bem disse, né, Viviane, Kíria, ele começa com uma agressão, né, ali, vamos dizer, leve, que não é nada leve, né? Violência psicológica, né, violência moral, não é uma coisa banal. E ela acaba com os fins, né? Você só para, ou você denuncia ou você morre.
infelizmente. Inclusive, o peso da família ainda fica muito com a mulher, né? Então, assim, é como se a responsabilidade, é como não, isso né, socialmente ser construído. O peso da família, o peso do casamento, o peso do cuidado. Então, se isso termina, a culpa é nossa. Então, assim, a violência doméstica, a culpa é nossa. Então, assim, a gente já escutou que se as mulheres sofrem violência, mas o que será que ela fez? Né? Aí, sabe, você fala assim, é triste você escutar uma coisa dessa, às vezes de agentes públicos, né? O que será que ela fez? É como se houvesse alguma coisa que justificasse uma violência doméstica, né? Isso. E aí eu acho que isso é tão importante a gente destacar por que foi criado, né? Como a doutora Kiri falou, tem que fazer coisa do óbvio. Por que eu tive que criar uma delegacia especializada em atendimento da mulher? Por que a gente tem um juizado especializado nesse caso? Por que a gente tem as casas de apoio e os centros de recreação com foco na mulher? Porque a gente precisa, só a lei, né, sozinha, como bem disse, o papel sozinho, ele não muda nada, né? Então, nós precisamos dessas outras formas. E aí, eu acho que é importante a gente frisar qual que é o papel de suma importância desse atendimento humanizado, como a doutora que foi lá no hospital, conversar sobre isso, porque eu fico pensando quão difícil é para uma mulher, né, qualquer situação, denunciar, e ela chega no local e não é bem atendida, e muitas vezes que muitas mulheres já relataram, né, que elas chegam lá e falam, mas o que você fez? Independe do que você fez. E não é sua culpa. Ele te agrediu. Então, a culpa é dele e ele precisa passar por um processo criminal. E é muito importante porque algumas pessoas falam, Maria da Penha não funciona. Aí eu falo, gente, mas você denunciou? Sem fazer uma denúncia, não tem como a Lei Maria da Penha funcionar. E aí eu queria até um pouco, se a doutora queria puder falar um pouco para a gente, que agora a Lei Maria da Penha, né, ao longo dos anos, ela foi sofrendo modificações para que ela abrangesse uma melhor política, né, que tornasse uma política melhor. Inclusive, agora não precisa ser exclusivamente a mulher a denunciar, principalmente em pandemia, né, se você está ouvindo seu vizinho agredir a mulher, você pode ligar, né, para a polícia e denunciar. Não só pode, como deve. Eu acho que é muito importante que quando a gente presencia a violência e você não denuncia, você se torna cúmplice dessa violência. Olha, a Lei Maria da Penha hoje, eu elencaria aqui 2 ou 3 modificações necessárias para a gente conseguir efetivá-la melhor. Estou falando modificações legais necessárias. Modificações práticas, na realidade, não é o que a gente precisa. Na realidade, a gente precisa efetivar a lei na prática. Mas modificação legal são poucas. A lei, ela é um avanço muito grande, como eu disse, veio tardiamente, mas hoje ela é o que de melhor nós temos e é uma das legislações mais avançadas do mundo. Mas o que a gente precisa dizer em relação a não só essas modificações, porque, em verdade, não foram as modificações que disseram sobre o poder denunciar ou não. A modificação que a gente teve recente, que você até mencionou, Jaine, na pauta, foi a modificação da violência sexual, né? Todo crime de violência sexual hoje, independentemente dele acontecer no ambiente doméstico ou não, mas aqui eu faço um parênteses para dizer que na nossa região aqui, e na região de vocês também, esse dado inclui todo o Vale, mais de 80% da violência sexual é doméstica, tá? Então, a gente aqui, e eu nunca sei dizer se isso é positivo ou não, às vezes eu penso que é inclusive negativo, nós não temos a violência sexual, não temos, que eu digo, gente, em números estarrecedores, né? A violência sexual que é praticada pelo desconhecido. E reparem que as pessoas têm mais medo disso na rua, de você, não vou sair à noite, não vou voltar de madrugada sozinha, porque eu tenho medo de sofrer uma violência sexual. A probabilidade de você sofrer essa violência na rua hoje, ela é menor do que de você sofrer dentro de casa. Nos últimos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais da metade dessas violências acontecem contra meninas de 5 a 11 anos de idade. Então, vejam, as nossas meninas estão extremamente expostas, muito mais expostas em casa com conhecidos do que na rua com desconhecidos, do que a adolescente que está voltando da escola sozinha à noite. Então, a violência sexual,
ela sofreu uma modificação em sua ação penal para que pudessem ser tomadas providências mesmo que a vítima não queira, tá? Então, hoje a legislação me diz isso. Só que eu gosto de trazer sempre a ideia de que se nós tentamos e objetivamos recompor a dignidade dessa mulher, né, que teve a sua dignidade sexual, a sua integridade psicológica, física, violada de todas as formas. Quando eu objetivo recompor essa dignidade, não só é mais interessante, como é mais amadurecido você conseguir fazer isso com a conveniência dela, né? Com a conivência dela. É importante denunciar, claro que a sua vizinha está sofrendo violência, denuncie 1, 2, 3 vezes. Talvez no primeiro momento ela vai chegar lá e vai dizer que é mentira, que isso não aconteceu. Denuncie. Mas o interessante, para fins de perspectivas, é que, num momento futuro, as próprias mulheres tenham consciência da violência que sofrem e elas mesmas possam tomar providências. Então, em relação à denúncia, eu sempre gosto de explicar o seguinte. Primeiro, nós temos vários órgãos para denúncia? Temos. Mas o único órgão a ser acionado quando a violência está acontecendo chama-se Polícia Militar, que responde pelo 190 em qualquer lugar. Tá? Não adianta ligar no 180, não adianta ligar na delegacia de mulheres, se a violência está acontecendo agora, olha, estou escutando minha vizinha gritando, estou escutando uma criança gritando, estou vendo a violência da minha janela. O órgão de atuação imediata, ostensiva, que é a atuação com possibilidade de prender o sujeito naquele momento, de fazer cessar o crime, é a atuação da Polícia Militar. Agora, a violência não, essa é a violência que a gente chama de aguda, né? Agora, a violência não é aguda, é uma violência crônica. Eu sempre escuto a minha vizinha gritando, escuto coisas quebrando. Não está acontecendo nesse momento. É algo rotineiro. Ou, vou falar daqui a pouco do profissional, do servidor público. Mas vejam, ou é a professora que sabe daquilo, não é naquele momento. Eu gostaria de tomar uma providência, mas não gostaria que fosse uma providência que trouxesse a polícia ostensivamente no local, enfim. Se a violência não está acontecendo nesse momento, aí eu tenho possibilidade de esperar um pouco até que providências sejam tomadas, aí eu tenho vários órgãos para acionar. Aí eu posso acionar a Polícia Civil indo pessoalmente, ligando, enviando e-mail. Hoje hoje ainda não temos, já temos a lei, mas ainda não está devidamente regulamentada. Ia ser dia 28 de junho, não sei para que dia que foi adiada, mas teremos já esse mês ainda o BO online de violência doméstica, tá? Então, temos vários modos de denúncia, modos que as pessoas gostam, 180, 181. Você liga, é anônimo, não precisa se identificar, mas você precisa dizer o local onde a violência está acontecendo, passar todos os dados que você tem. Esse 180 e 181 não vão ser atendidos no local onde você está. Por isso que eu estou dizendo que ele não serve para violência aguda. O atendimento deles é centralizado. Então, uma pessoa vai te atender lá de Belo Horizonte ou de Brasília até. E aí, isso vai ser formalizado e encaminhado para a delegacia de área responsável. Isso demora um pouco, não é imediato. Demora quanto tempo? Hoje, com o sistema SEI, está demorando 10 dias, 15 dias. Isso para chegar para mim. Quando chega para mim, eu vou formalizar. Aí, qual a providência que a gente toma imediata? A gente designa policiais para ir até aquele local que você mencionou. Esses policiais vão chamar essa vítima, conversar com ela, perguntar se a violência está acontecendo, se ela quer providências, se ela quer proteção. Funciona desse modo. Então, vejam, o cidadão, ele tem vários modos de denunciar, tá? E deve fazê-lo, inclusive por solidariedade. Agora, o servidor público não usa 181, nem 180. O servidor público, ele tem uma obrigação diferente, né? Ele trabalha para o Estado. Então, existe algo que nos une aí, eu como segurança pública, a Viviane enquanto servidora da assistência social, outras pessoas enquanto servidoras da educação ou da saúde, que foi o que eu disse para os servidores aí em Capelinha. Se você está no exercício do serviço público e você se depara com uma situação de violência, não interessa se você presta educação ou se você presta saúde.
Se você se deparar com uma situação, antes era só contra criança e adolescente. Nesse ano, nós tivemos a publicação de uma lei que, inclusive, foi vetada pelo presidente e, felizmente, o veto foi derrubado no Congresso Nacional. Então, a lei está em vigor, que obriga instituições de saúde a comunicar qualquer caso suspeito de violência contra a mulher. Tá? Então, se você é servidor público, o que eu quero dizer? Você tem obrigação de denunciar. Aí não é solidariedade, não é você pensar, vou conversar com o diretor do hospital para ver o que a gente faz. Não, você tem obrigação de denunciar. E caso não o faça, poderá ser responsabilizado por isso. Seja você servidor da saúde, educação, assistência social, tem obrigação de procurar os órgãos responsáveis, e por órgãos responsáveis, entenda-se polícia ou conselho tutelar, ou ambos. Então, o servidor público, eu gosto de dizer, o 180 e o 181 não é para ele, é para o cidadão. O servidor que se depara com uma situação de violência, qualquer que seja ela, contra criança e adolescente, se for contra a mulher maior de idade, essa violência tem que ser doméstica e familiar. Vejam que tanto o servidor quanto o cidadão, gente, as pessoas têm um medo no seguinte sentido: eu não quero alguém devidamente, eu tenho medo de depois essa pessoa me processar porque eu a denunciei. Vejam, quando você faz uma denúncia de algo que você vê que está acontecendo, veja, não estou falando denúncia caluniosa, né? Estou dizendo denúncia de algo que está acontecendo. Você suspeita daquilo. Não é você que bate o martelo dizendo aconteceu, o acusado é fulano. Não, você leva a suspeita à polícia. Quem bate esse martelo são as autoridades policiais e, posteriormente, as autoridades do judiciário. Você simplesmente cumpre o seu papel de enviar aos órgãos responsáveis por investigar aquilo a situação. Então, a gente precisa dizer isso, porque a gente sabe que as pessoas têm um medo de responsabilização, que às vezes eu digo para elas, por exemplo, professor ou agente de saúde, em situações que já lidamos aqui, situações verídicas, que ele não efetuou a denúncia porque pensou, não quero ser acusado disso, eu não quero perder a confiança da família. Veja, se você coloca numa balança a confiança que a família tem em você e a integridade física, psicológica e sexual de uma criança ou de uma mulher vítima de violência, qual será que pesa mais? Então, é isso que a lei fez. Para mim, isso já era inferível das legislações que tínhamos. Mas hoje nós temos legislações claras que obrigam os servidores públicos a tomar providências, sim, e as providências são repassar o caso à polícia. Isso é providência. A lei não pede que você investigue, que você tome outro tipo de providência. Simplesmente que você, enquanto agente do Estado, você é um braço, você é um olho do Estado que está dentro de uma escola e vê que uma criança pode estar sofrendo violência sexual. Como é que o Estado, que se diz obrigado a manter, preservar e recompor a dignidade de uma criança, tem um olho dentro da sala de aula, mas entende que esse olho só tem o objetivo de promover ensino, de ensinar a ler, a escrever e a contar, mas não tem o objetivo de tentar tirar essa criança de uma situação de violência. E aí eu até retorno aqui no que a Viviane disse no início, quando ela falou assim, a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela não é só contra a mulher, ela é contra os filhos, ela é contra a família, né? Na verdade, ela não só tem múltiplas causas, todas baseadas na cultura machista, mas ela tem múltiplas vítimas. A mulher que está com o olho roxo, ela é só a vítima imediata daquela violência. Os filhos que assistem isso todos os dias, e eu sempre escuto, como nós mencionamos aqui, e aí cabe, né, uma reflexão num outro momento, mas eu sempre escuto o seguinte, na nossa lógica cultural de ratificar o que o homem faz, de justificar o que ele faz, e de culpar a vítima, eu sempre escuto das pessoas e da própria vítima, mas nos filhos ele não bate, não. É um bom pai, como se os filhos não estivessem também sendo vítimas dessa violência. Ou como se o bater nela estivesse justificado por algo. Então, a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela tem várias vítimas.
E aí eu pergunto, como é que uma criança que está sofrendo uma violência sexual em casa, ou está sofrendo ao ver a mãe ser agredida todos os dias em casa, como é que ela vai aprender? Você, profissional da educação, que muitas vezes pensa que não é problema seu, se o seu aluno está sofrendo uma violência, né? Que você não teria que se responsabilizar por isso e tomar providências. Você, profissional da saúde, como é que você pensa que você apenas vai dar a essa menina que está com uma infecção sexualmente transmissível um medicamento para essa infecção e ela vai voltar para casa e continuar sofrendo violência sexual? E você pensa, a minha parte eu fiz. Comunicar à polícia não é problema meu, é responsabilidade do servidor público, tá? E solidariedade do cidadão que verifica isso. Interessante quando a gente fala dessa questão, né, de que quando a mulher sofre violência, a família toda sofre, e como que isso se reflete. Então, assim, na educação isso é claro, né, uma criança, porque assim, a violência, a violência doméstica, ela torna um ambiente extremamente estressante. Então, enquanto nós adultos fazemos de tudo para administrar isso, e pela maturidade que a gente tem, da idade, a gente faz um esforço maior para administrar, uma criança não tem essa capacidade de administração desse ambiente estressante. Então, ela vai refletir isso, ela vai refletir isso na rua, que é um local público, ela vai refletir isso na escola, que é um local público, ela vai refletir isso com o parente dela, quando ela vai, para um outro espaço. Então, não tem como a gente falar assim que a violência doméstica, ela é dentro de um espaço privado, né? Por isso que a gente precisa cuidar, por isso que a gente precisa discutir, né? Por isso que é criado tantos aí mecanismos para que isso seja finalizado, seja ligar para o 190, seja ligar no 180, seja acionar o CREAS, o Conselho Tutelar, quando há criança e adolescente, porque isso se acontece lá, isso reflete em mim, afeta até a gente como profissional, né? Porque assim, tem casos que a gente atende que a gente, né? Eu, pelo menos, assim, às vezes eu me sinto impotente, que eu falo assim, que a gente sempre acha, não, agora eu encontrei o pior caso, agora. E aí vem um outro caso assim que é pior. Então, assim, isso afeta toda uma sociedade. É a mesma coisa de eu achar que a guerra que acontece lá, seja no Oriente Médio, ou seja numa tribo indígena do Brasil, isso não vai me afetar. Então, isso afeta, porque a sociedade ela é toda ligada, né? Então, a gente precisa pensar nisso também, né? E isso é uma questão de solidariedade, né? A gente não pode só pensar naquele lado, né, positivista da lei, de que existe a lei e está resolvido, de que o que está no papel ele está resolvido, o que não está, e aí a gente precisa criar esses mecanismos, porque tem os mecanismos que serão da lei, quando a doutora Kiri traz isso para nós, que é uma lei importante, quando o agente público ele precisa atuar, senão ele pode ser responsabilizado, mas também tem um outro lado, que a própria Constituição fala, né? Muitas responsabilidades é do Estado, da sociedade e da família. Então, assim, todos nós somos responsáveis por aquilo que acontece, tanto da construção, né, daquilo que seja do direito humano, mas também da desconstrução daquilo que é abuso, daquilo que é violência, daquilo, né, que é agressão, e que vai aí afetar a vida de todas as pessoas. Então, não tem como, eu não consigo pensar nessa concepção de que acontece lá, né, isso não vai me afetar de uma certa forma, né, porque aí quando acontece, a gente estressa o serviço público, porque a gente não dá conta. Por isso que a gente trabalha não só com atendimento, mas a gente também trabalha com os diálogos, como a live acontece, a gente trabalha com palestras, a gente vai para as escolas, né, a gente chama as parcerias, né, como eu fui para a Capelinha, a doutora Kiri vem para a Capelinha, vem para a Turmalina, vai para os outros locais que a gente precisa informar, porque senão a gente não vai dar conta, né, e aí a gente sabe que a informação, às vezes, ela pode ser poder, não do que não vai acontecer, mas se acontecer, eu preciso finalizar. Eu preciso utilizar esses mecanismos que já existem, né? Por isso que aí, voltando o que eu falei, quando a Lei Maria da Penha, ela chega para nós, os casos aumentam, não porque a violência aumenta, mas porque agora a gente começa a conhecer
né? Tanto a lei que vai me proteger, mas esses dados começam a ficar visíveis para nós. E quando os dados começam a ficar visíveis, aí que começa essas mudanças. Eu preciso estruturar mais o serviço público, eu preciso ter as delegacias especializadas, eu preciso ter profissional dentro do judiciário, dentro das polícias, eu preciso ter os profissionais dentro da assistência, dentro da saúde, né? Então, essas notificações compulsórias da saúde, né? Quando a notificação é compulsória, não é optativa, né? Não é pela escolha do profissional. E a gente ainda precisa trabalhar isso. Ou a notificação não quer dizer que você está denunciando, quer dizer que a gente precisa conhecer um dado para melhorar o serviço. Não está escrito lá que quem fez a notificação compulsória foi a Viviane, foi a Kira, foi a Jaine, né? Existe um sistema que vai trazer esses dados para falar assim, ó, existe como que a gente precisa se articular. É um dado que é da saúde, mas que ele reflete em todas as políticas, né? Sim. Nossa, esse debate está incrível, gente. Só agradecer mesmo por isso. Eu queria agradecer todas as pessoas que estão aqui com a gente. A gente tem aqui mais de 50 pessoas online, indo e voltando aqui, e vários debates. Para a gente entrar no outro pauta do nosso debate, que é muito importante, que a doutora Kira começou até a falar sobre assédio e estupro, eu queria trazer um comentário que a Bia Cordeiro colocou aqui. Vou colocar rapidinho, tá? Tá aqui na tela. E aí, só resumindo, né, o que ela falou, esse caso de adolescentes, né, pré-adolescentes aqui, com 13, 14 anos, que se relacionam, né, com homens mais velhos, né, de 18, 19 anos, e muitos casos que a gente vê aqui na nossa sociedade é esse relacionamento, né, uma criança, né, de 13 anos, se relacionando com um adulto. E muitas coisas que a gente ouve, né, em relação a essa hipersexualização da mulher desde pequena, desde muito cedo, é que já é uma mulher com 13 anos, já é uma mulher, já pode fazer essas escolhas, sendo que se constitui, né, é uma forma de violência isso. Eu queria que vocês esclarecessem quando que a gente trata isso como estupro, quando isso é realmente uma violência, como a família pode intervir, como as pessoas podem intervir, e também falar um pouco sobre essa questão da importunação sexual, do estupro, e eu acho que assim, a violência contra a mulher no âmbito físico, ela é muito, muito subnotificada, mas quando a gente pensa em estupro, ele é muito mais subnotificado, porque existe se é vergonhoso apanhar do seu marido, ser estuprada, tanto na rua, ou por um conhecido, ou por um desconhecido, é muito pior, porque ainda tem essa crença que a mulher, né, tem que ser uma coisa limpa, que alguém violentou, né, que é o caso do estupro, é uma violação do seu corpo, você fica envergonhada e não o agressor, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante a gente falar sobre, e tanto nesse âmbito, né, dessa abuso infantil, que eu caracterizo como abuso infantil, quando uma criança se relaciona com um adulto, e sendo que ela não consegue ter condições de fazer escolhas, quanto essa acontece de forma não exatamente... porque... Para mim, quando você tem 13 anos, não tem como você permitir. Você não tem como permitir uma relação. Mas essas violências que são assim, né, com uma agressão física, que depois combina num estupro, eu acho que é importante a gente debater nisso. E outra coisa que eu acho super importante, que é um tema que está super em alta em Capelinha, infelizmente, que a gente tem os assédios de diferentes formas, inclusive cometidos por autoridades, como o caso de professores que assediam alunas. E eu acho que, assim, o estupro é difícil você denunciar e é mais fácil, pelo menos, mais fácil você falar que você foi estuprada e mostrar. Mas o assédio, muitas vezes as mulheres não percebem que elas estão sendo assediadas, principalmente porque esse assédio contra a mulher, ele é muito naturalizado, né? O corpo da mulher, assobiar na rua, passar a mão, fazer no trânsito, encoxar no ônibus, são várias formas de assédio. A gente tem essa lei nova, nova não, né? Nova do ano já de 2018, né? Tão 2018. Nova da importunação sexual, que vem para tentar falar, olha, o meu corpo me pertence, você não pode tocar nele sem meu consentimento. A gente precisa estabelecer quais são os limites da legislação brasileira. Porque muitas vezes a gente acha que uma situação é abusiva, muitas vezes até pais e mães veem dessa forma, mas ela não é criminosa, né?
Então, até sobre o comentário aí que a menina fez, falando de 13, 14 anos, namorando com caras de 18, 19, a gente precisa dizer o que a legislação brasileira diz. Primeiro, a legislação brasileira diz que criança é a pessoa de 0 a 12 anos de idade. De 12 aos 18, a gente tem o adolescente. E de 0 a 18, nós temos pessoas menores de idade. Essas pessoas, a gente entende que elas ainda não têm o desenvolvimento mental completo para responder pelos seus atos. Só que ao longo da sua faixa etária, quando elas vão adquirindo determinada idade, elas vão conseguindo alguns direitos, embora todos os direitos só venham aos 18 anos. Então, a legislação brasileira, ela colocou um outro limite, que não é nem 12, nem 18 anos, que é o limite de 14 anos, para o início da vida sexual. Nossa, você está falando que uma menina de 14 anos tem que começar a transar com 14 anos? Claro que eu não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que a legislação permite a voluntariedade sexual de uma pessoa aos 14 anos. Isso eu disse, na capacitação que eu dei para os servidores da saúde, eu falei sobre isso, até para eles saberem o que denunciar. Quando chega a menina de 12 anos grávida, como a pessoa que está assistindo colocou aí no comentário. Então, a pessoa de 0 a 14 anos, ela não tem voluntariedade da sua vida sexual no Brasil, tá? Então, a menina de 13 anos tem um namorado, não interessa a idade desse namorado, pode ser 15 ou pode ser 35. Ela não pode ter relação sexual com ele, nem que ela queira, porque a lei entende que ela não pode querer com menos de 14 anos. Se essa relação sexual chegar ao conhecimento das autoridades, por exemplo, porque ela engravidou e foi fazer pré-natal, ou, por exemplo, porque a mãe descobriu mexendo no celular dela, situações reais, ainda que ela chegue na delegacia e diga que ela quis ter essa relação sexual, se ela tem menos de 14 anos, o sujeito vai ser processado por estupro de vulnerável, tá? Então, meninas que estão aí grávidas com 13 anos de idade, podem ter certeza que o posto de saúde ou o hospital já comunicaram às autoridades sobre essa gravidez. Agora, acima de 14 anos, até os 18, eu tenho uma pessoa que é ainda menor de idade, mas que pela lei, ela já pode decidir sobre a sua vida sexual. Então, vejam a importância de educação sexual nas escolas. Então, se eu tenho uma menina de 15 anos namorando com um cara de 18, a menos que ela não queira, quem vai decidir sobre a vida sexual dela é ela mesma e os pais, se os pais lideram essa educação, né, e esse diálogo. Então, eu estou dizendo isso porque há muitas situações de mães que descobrem que a filha de 15 está namorando um cara de 30. Quando a gente ouve essa filha e verifica que ela faz tudo isso voluntariamente, entendo que é estranho, entendo a diferença de idade, mas se não houve ameaça ou violência para a prática do ato sexual, se a menina de 14 ou 15 anos quis ter essa relação sexual, não é crime. Tá? Então, a prática de qualquer ato libidinoso, eu falo ato libidinoso, porque muitas vezes a pessoa pensa estupro com penetração vaginal. Felizmente, desde 2009 no Brasil, a gente já sabe que o estupro, ele se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso. Colocou a mão nas partes íntimas, acariciou, fez outro tipo de sexo oral, anal, que seja. Isso é estupro consumado. Então, você tem, por exemplo, uma criança de 7 anos de idade, faz um exame e verifica que ela tem ímen, ou seja, narrou uma violência sexual, mas não houve ruptura imenal. Só que ela narrou carícias na região íntima, ela narrou posições sexuais, diversas coisas. Estupro consumado. Tá? Então, o estupro, ele, até a Viviane mencionou aí, mas na verdade isso é raro. O que ela mencionou? Que o estupro, ele pode ser aferível tecnicamente, né? Na base de um exame. Só que, infelizmente, não é em todos os casos. Na verdade, é em pouquíssimos casos. Por quê? Para você confirmar isso, você tem que procurar as instituições de saúde logo após o fato. Mais precisamente, menos de 72 horas após o fato, e ainda assim sem ter tomado banho.
Estou falando isso para a gente conseguir pegar material genético. Então, a não ser que seja uma criança, por quê? Se eu pego uma criança de 7 anos que foi abusada, teoricamente, ano passado, mas ela não tem ímen, aí eu já tenho um indício de que ela foi realmente abusada. Mas se você pega uma menina de 16 anos com vida sexual ativa, ou seja, já tive relação com meu namorado, só que mês passado eu fui abusada por outra pessoa que praticou violência sexual contra mim. Aí eu não tenho como aferir isso tecnicamente, entendeu? Isso é outro problema na junção, na reunião de provas de violência sexual. É difícil a gente ter prova técnica. Mas, enfim, então, a pessoa até 14 anos de idade não pode praticar nenhum tipo de ato libidinoso. Ela, querendo ou não interessa se teve violência ou se teve ameaça, o indivíduo que fizer isso vai responder por estupro de vulnerável. Agora, a pessoa maior de 14 anos, para que haja violência sexual, aí eu não estou falando da importunação, estou falando da violência sexual, do estupro, é preciso que haja a prática de um ato libidinoso forçado. Então, se a vítima que me procura tem mais de 14 anos, eu preciso que ela relate violência ou ameaça na prática do ato, para ser considerado estupro. Ah, tem que me bater, tem que deixar marca? Não. Muitas vezes essa ameaça vem até de modo implícito, né? O sujeito já tem uma ascendência sobre você, seja porque é pai, padrinho, padrasto, ou avô, né? E aí ele simplesmente tampou sua boca, não significa que tem que deixar marca, mas ele praticou contra a sua vontade de um modo violento. É estupro. Agora, outra coisa importante, foi falado pela Jaine sobre assédio sexual. Nós temos que juridicizar o termo assédio pelo seguinte, a gente chama assédio sexual de tudo, no modo genérico. Tipo, estupro é assédio sexual, não é. Para isso, nós temos o termo genérico abuso sexual. A gente não tem um crime com o nome abuso sexual. Nós temos crimes contra a dignidade sexual, que a gente chama genericamente de abuso, e dentro dele eu tenho estupro, estupro de vulnerável, exploração sexual, e tenho um crime que o nome é assédio sexual. Esse crime, ele é específico. Se um cara no ônibus está te encoxando, igual a Jaine falou, isso não é assédio sexual. Isso é importunação sexual. Assédio sexual, para esse crime se caracterizar, eu tenho que ter uma relação de hierarquia entre agressor e vítima. Então, por exemplo, o seu chefe no trabalho começa a fazer propostas libidinosas dizendo, eu te dou um aumento, ou se você não fizer isso, eu vou te demitir. Isso é assédio sexual. E aí entra a situação do professor. A jurisprudência já trouxe para a gente que existe uma relação de hierarquia entre professor e aluna, especialmente se essa aluna for menor de idade. Então, o assédio sexual praticado por professor, que a gente está mencionando, foram mencionados nesses exposeds aí do Twitter, até o momento foram assédios sexuais, ao menos as situações de Diamantina, foram situações só de assédio sexual. Eu não tive estupro, nem estupro de vulnerável, que é mais grave. Foram situações que acontecem da seguinte forma. Olha, Jaine, eu quero que você venha aqui na frente da sala de aula e dança um funk aqui, virada para os colegas, que eu vou te dar 2 pontos. Olha, Jaine, senta aqui no meu colo para tirar uma foto e eu vou te pontuar melhor, você vai ser minha aluna preferida. Enfim, ele busca vantagens de cunho sexual e te oferece uma vantagem que ele só pode oferecer porque ele é hierarquicamente superior a você. Então, isso é o típico assédio sexual. Infelizmente, tem acontecido muito entre professor e aluna. E quando eu falo tem acontecido, eu não quero dizer que antes não acontecia. O que eu reputo estar acontecendo é que hoje há meios de você expor isso. E aí você passa a expor. E muitas vezes essas meninas, à época em que isso aconteceu, não tinham nem conhecimento de que isso era assédio. Você vai levando na brincadeira, inicialmente você pensa que é um professor que é mais extrovertido, que não é tão sério, que é amigo dos alunos, e em determinado momento esse professor já está praticando esse tipo de conduta, e a situação se torna sem controle, tá? Isso é assédio sexual. Agora, se esse professor, além de oferecer favores por hierarquia em troca de favores sexuais.
Se além disso, ele praticou relação sexual com uma menina menor de 14 anos, estupro de vulnerável, tá? Eu tenho as duas coisas aí. Não, ele me assediava na sala de aula, me oferecia nota, me oferecia isso, mas um dia ele tampou minha boca, passou a mão no meu corpo, etc, etc. Assédio e estupro. Entendido? Então, são situações que merecem total atenção, total punição, merecem, inclusive, responsabilização na área onde esse profissional atua. Então, ou seja, se é professor, deve ser afastado da sala de aula. Normalmente, a gente pede isso logo no início da investigação, até que tudo seja apurado, que ele não tenha mais contato com adolescentes. Normalmente, não tem uma vítima só. Então, são condutas que se repetem. Quando aparece uma vítima, a gente vai ter várias outras vítimas de fatos bem semelhantes. Então, a gente precisa dividir esses tipos de crimes. E aí, então, falei do estupro de vulnerável, falei do estupro do assédio sexual. Por fim, eu vou falar da importunação sexual, que foi também tardiamente, mas uma conquista muito importante para as mulheres. É o começo de uma ideia de que não é normal as pessoas entenderem que têm poder sobre o meu corpo e podem dizer ou desdizer o que elas acham do meu corpo, ou que elas podem se apropriar desse corpo para passar a mão, para fazer o que quer que elas desejem fazer. Então, o crime de importunação sexual, ele é um pouco menos grave que o estupro. E ele se configura quando o indivíduo pratica contra a sua vontade um ato libidinoso. Então, veja, é diferente do cara que eu mencionei aqui, que, tampou sua boca, te apertou no muro escuro, levantou sua saia e praticou relação sexual contra você forçadamente. Estupro, claro. Não, o sujeito não teve tempo de fazer tudo isso. Mas ele aproveitou a aglomeração de um ônibus e começou a se esfregar na sua bunda enquanto você estava de costa em pé no ônibus. Ou tivemos no Rio de Janeiro, né, situações de sujeito que ficou lá e ejaculou na mulher no ônibus, enfim. São situações, como eu disse, menos graves que o estupro, mas também graves que merecem punição. Então, esse é o crime de importunação sexual, que existe aí desde 2018. Muito comum no carnaval. E aí, a última coisa que eu quero dizer aqui sobre estupro de vulnerável, eu acho muito importante, até porque falamos aqui sobre alunas, né? O crime de estupro de vulnerável, o comum é quando o sujeito pratica um ato libidinoso com uma pessoa que tem menos de 14 anos, ou com uma pessoa que tem alguma enfermidade mental que a torna inapta para as atividades da vida diária. Então, às vezes a gente tem a pessoa que tem 30, 40 anos, mas que em virtude de alguma doença, ela tem uma idade mental que não condiz com a idade de 30 anos. Então, praticar ato libidinoso com essas pessoas também é estupro de vulnerável. Só que tem um outro estupro de vulnerável comum também, infelizmente, que as pessoas não conhecem e que é um dos que mais causa a culpabilização da mulher. E com isso, mais causa a famosa cifra invisível. Isso a gente teve aqui no Exposed Diamantina também. São situações em que a mulher, ela não é menor de 14 anos. E ela não tem nenhuma enfermidade mental. Mas, no momento dos fatos, seja por vontade própria ou não, ela ingeriu uma certa quantidade de bebida alcoólica ou até usou alguma substância psicoativa que a tornou incapaz de se defender. O sujeito não precisou nem usar de violência e praticou com ela um ato libidinoso. Se ela não podia oferecer resistência, ainda que só naquele momento, em função de algo que ela ingeriu, é estupro de vulnerável também. Importantíssimo, tá? Então, vamos romper essa cultura machista que entende que o culpado é sempre externo. O problema da violência contra a mulher é esse. Se você sofre um furto na rua, você pode ser mulher, né? O sujeito passou, vamos falar um roubo, o sujeito passou, te empurrou, você caiu, ele te chutou, pegou sua bolsa e correu. E você chega numa delegacia para denunciar isso, ou até em um outro ambiente público, seja num hospital, seja num CRAS, num CREAS, ninguém te julga. As
pessoas entendem que ele é, no termo popular, bandido, precisa ser punido e rechaça a conduta, e vamos recuperar sua bolsa, e você vai esperar isso. Se você sofre uma violência sexual, quando você chega em determinado local, infelizmente em instituições públicas, mas também no ambiente privado, porque a mulher também sofre uma culpabilização social gravíssima, antes de saber o que aconteceu com você, você já é julgada. Por que você estava na rua à noite sozinha? Por que você permitiu? Mas ela foi abusada há 2 anos e só denunciou hoje? Então, vejam, a culpa, principalmente da violência sexual, mas também da violência contra a mulher, ela é colocada pela cultura machista, mas exteriorizada na sociedade, ela é colocada no agente externo. É porque ele bebeu, é porque ele estava nervoso, é porque ele não estava num bom dia, ou a culpa é da sua saia, a culpa é do batom, a culpa é da bebida, a culpa é dela que bebeu demais e se esfregou nele, a culpa nunca é dele. E aí eu concluo com o que a Jaine falou no início, sobre a hipersexualização das meninas, que a mulher, desde nova, para toda a sociedade, ela sabe o que está fazendo. Veja só, doutora, ela tinha 11 anos, mas a senhora tem que ver os shorts que ela usa. Ela tinha 11 anos, mas ela sabia o que ela estava fazendo. Agora, o homem, ele é imaturo até a morte. Se um homem de 50 anos abusa de mulheres, ele não sabia o que ele estava fazendo, naquele momento ele estava nervoso, ele perdeu o emprego, ou o que está acontecendo agora, estamos em um período de isolamento social, por isso, né, os sentimentos estão exacerbados, por isso ele a agrediu, por isso ele a violentou. Será que a culpa é do agente externo? Será que a violência doméstica contra a mulher e a violência sexual, ela tem sempre um culpado que nunca é o agente? É um culpado que veio de Marte, baixou no sujeito e fez o sujeito praticar aqueles atos. Mas não é o sujeito, porque o sujeito é sempre um cara de bem. Então, é essa reflexão que a gente propõe. Porque sem reflexão, sem modificar a cultura, ainda que tenhamos instituições aptas a receber essa mulher de modo humanizado, a violência não vai diminuir. Isso. Essa cultura, ela é muito forte, né? Então, assim, a gente tem uma sociedade que se estrutura nessa submissão da mulher. Só que nem sempre foi assim. Nós temos historiadoras, né, que fazem um estudo dessa questão do advento do capitalismo, né, sobre o corpo das mulheres, sobre esse mando das mulheres, e aí a história nos traz que por volta aí de 1340, entre 1300 e 1400, eu não vou saber os anos certinhos, na França você tinha uma lei de que era permitido você abusar das mulheres, mas isso tido como um controle da classe trabalhadora. Tipo assim, para os homens ficarem mais calmos, para eles não se insurgirem contra o sistema que estava, né, vindo, você podia abusar. Então, as mulheres estavam andando nas ruas, então se tinha uma turma de homens, se elas eram abusadas, isso era tido como permitido, porque eles estavam ali no momento de estresse. Então, isso foi utilizado, o estupro coletivo foi utilizado como controle da classe trabalhadora. Mas aí eu fico pensando, né? Agora, eu não sei se eu esqueci o ano, né? Quando aquela menina, né? Um caso muito emblemático, a menina do Rio de Janeiro que foi estuprada coletivamente e que toda a culpa foi jogada em cima dela. O que ela estava fazendo no morro, o que ela estava fazendo com short curto, por que ela estava com um grupo de homens. Então, assim, aquela culpa que é julgada com essas mulheres lá atrás, e muitas dessas mulheres, né, em 1300, elas foram, porque elas eram desonradas, elas foram julgadas para prostituição. Então, você vê, do mesmo modo, a gente está pensando do mesmo modo até hoje. Então, culturalmente, a gente precisa mudar muita coisa. Então, a gente precisa, assim, fazer essa leitura, e aí é uma leitura sóbria, né, de que, por que a gente ainda quer culpabilizar a mulher? E nós, que somos agentes públicos, nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente pode revitimizar, né, essa mulher, quando ela chega com uma denúncia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Um outro fator, assim, muito importante que eu estava querendo falar aqui é essa questão do conhecimento da legislação.
Então, o conhecimento da legislação, ele não deve estar só com quem trabalha com a legislação, né? A própria delegacia, a própria polícia militar, ou o CREAS, esse conhecimento da legislação, ele é importantíssimo para toda a população, né? Lógico que a gente precisa simplificar a forma, né? Porque a legislação, ela tem um linguajar muito complicado, mas a gente precisa divulgar isso. Quando você conhece a legislação, seja nós, agentes públicos, seja na área da assistência, ou na área da saúde, ou na área, né, da questão da segurança pública, a gente precisa ter esse conhecimento. E quando a gente tem esse conhecimento, a gente sabe o que fazer. Não tem como você trabalhar com violação de direitos se você não conhece a legislação, se você não se atualiza todos os dias, todos os tempos, né, dessa questão daí as leis realmente elas estão se modificando e tem que se modificar porque essa estrutura ela muda, né, inclusive a visão, ó, tem isso, né, não, agora não precisa mudar isso aqui, a própria legislação Maria da Penha, quando entende que a mulher trans, ela é mulher, né, então, assim, são legislações que elas têm que se renovar sempre, porque senão a gente fica no julgamento. A gente vai continuar a ficar no julgamento. Então, esse entendimento de que a legislação, ela vem para auxiliar a essa garantia do direito, a garantia de uma dignidade, a garantia de que eu não preciso ter medo de ser o que eu sou, de vestir o que eu sou, né? Não é a roupa. Aquela exposição que teve, eu não sei o país, a exposição que eles fizeram das roupas das mulheres que foram estupradas. Né? Então, assim, tinha conjunto de moletom, tinha calça e blusa comprida, né? Tinha saia, mas não eram saias curtas, né? Para a gente sempre falar assim, não, se estava de short curta porque quer ser estuprada, porque quer ser abusada, né? Então, assim, a culpa não é da roupa. E aí a gente continua externando, né? Ah, não, é sempre um agente externo com que faz com que isso aconteça, ou é bebida, ou é a roupa, ou é o momento, é o carnaval. Não, é o carnaval, né? É o momento, né? Eu não estava sabendo de nada, é porque eu bebi, né? E às vezes a sociedade justifica isso e a gente escuta isso nos relatos das mulheres, né? Quando elas vão denunciar, conseguem denunciar, mas às vezes elas ficam assim, ah, mas é quando ele bebe que ele fica assim, né? Não é quando ele bebe, né? Quando ele bebe, isso às vezes cresce, né? Ele fica, parece que é um agente potencializador dessa violência, mas a violência ela sempre acontece, porque elas também acham que só o tapa que é violência. Né? Aquele xingamento, aquela crítica na roupa, na comida, na limpeza da casa, elas nunca acham que é violência, né? Então, assim, isso também precisa. Mas eu acho que é isso, mas assim, ficar muito forte para nós, ó, a gente precisa conhecer a legislação, não deixar o conhecimento dessa legislação apenas para quem vai lidar com a legislação, mas toda a população, né? E aí a gente precisa pensar esses vários modos aí, é ir para as escolas, é falar sobre legislação, é falar sobre educação sexual, não tem como mais a gente não falar, né? E assim, reafirmar, educação sexual não é ensinar ninguém a fazer sexo, educação sexual é como você vai lidar com essa potencialidade que é do ser humano, né? A coisa do não é não, a coisa do corpo é meu, eu tenho direito sobre o meu corpo, né? Eu vou ter o direito, né? Após os 14 anos, se eu vou ter esse direito da escolha de fazer ou não, mas eu posso escolher até os 40 não fazer. Né? Então, assim, a legislação, ela traz essa baliza aí da idade, mas quando eu não quero fazer, eu não vou fazer, seja com 14, né? Abaixo de 14 não tem a escolha, mas a partir do 14 eu vou fazer, e não a gente se adequar a uma sociedade, não, se eu tenho 15, se eu tenho 16, se eu estou com short, se eu estou no carnaval, eu preciso me adequar a isso. Né? Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa conversar com os adolescentes sobre isso, a gente precisa conversar com as mães, com os pais, precisa conversar, né, com as mulheres, com os homens sobre isso. Ai, meninas, muito obrigada. Eu queria ficar aqui o resto da noite conversando. Mas a gente já está chegando aqui numa 1h30. Eu acho que falamos muita coisa e foi muito importante. Eu já agradeço vocês. Queria que vocês fizessem suas considerações finais, o recado que vocês querem deixar aí para
o pessoal que está nos assistindo e para quem vai assistir depois também, que o vídeo fica lá na tela do Facebook, e a gente quer também, né, conseguir fazer uns videozinhos desse para espalhar essa noite que foi incrível, essas falas incríveis e de muita importância para a luta. Olha, eu agradeço, foi um prazer conhecer, Jaiane, o projeto. Eu espero que possamos em breve nos conhecer pessoalmente, quem sabe em um encontro da rede, né, aí em Capelinha, na formação da Rede Mulheres, não sei se já existe, se existe, não me recordo de ter participado, participei em Turmalina, Berilo, Araçuaí, ou então em um encontro que estamos programando da Rede de Mulheres do Alto, aqui em Diamantina, quando tudo isso acabar, vai ser um encontro também excelente, aí promovido pela rede, mas espero conhecê-las pessoalmente. Mas o que eu gostaria de dizer, independentemente da formação dessa rede já estar acontecendo ou não, é que nenhuma solução ela vai existir isoladamente por nenhum órgão, né? O próprio conceito de rede, ele vem porque nós já tentamos solucionar de modo estanque o problema da violência, pensando que era um problema apenas dos órgãos de segurança pública. Quando chega no judiciário, é só do judiciário. O problema da assistência social ou do atendimento psicossocial é só da assistência social ou é só da saúde. E a gente está fazendo isso do período democrático há mais de 30 anos. Tem dado certo? Não. Né? Então, porque o fenômeno é multidisciplinar, a solução também tem que ser multidisciplinar, porque a dignidade de uma pessoa, ela é completamente ferida quando ela sofre uma violência sexual, por exemplo. Eu não tenho só a integridade física dela que é ferida, muitas vezes sem deixar marcas, que foi até o que a Viviane mencionou, ela não tem marcas físicas disso. Mas as consequências psicológicas daquilo, elas vão permear a vida dessa pessoa pelo resto da vida dela. O atendimento de psicologia ali, inclusive, ele tenta minorar essas consequências, mas elas vão existir para o resto da vida da pessoa. Isso é muito grave. E é muito grave quando você percebe que uma intervenção que seja, como eu disse, isolada e estanque só da segurança pública, ainda que ela seja efetiva no que se propõe, ela não é solução, porque muitas vezes o sujeito está preso, eu consegui prender, eu consegui que ele fosse condenado, mas a mulher vai sofrer com uma depressão, ou vai sofrer com uma tentativa de reinserção social sem conseguir o resto da vida dela. E quando isso acontece, eu preciso ter a humildade de perceber que meu trabalho não foi feito do modo que eu deveria. Como eu não consigo fazer isso sozinha e nenhum órgão é capaz de fazê-lo, a gente cria as redes. Criar redes para pensar que o problema da assistência social não é só da Viviane, ele é meu também. E o problema da criminalidade, especialmente uma criminalidade específica, que é a criminalidade que tem como pano de fundo a cultura machista, é um problema de todos. Por isso tem que ser discutida, refletida, enfrentada por todos. Só assim a gente vai conseguir diminuir esses números, só assim a gente vai conseguir recolocar essas mulheres num ambiente psicológico e social saudável. Só assim a gente vai conseguir fazer com que meninos que hoje ainda estão crescendo nessa cultura que nos diferencia e que diz que eles têm poder sobre nós desde crianças, né? Os meninos são criados de modo diferente, a escola os trata de modo diferente, e aí, obviamente, ele entende que ele tem poder sobre a primeira namorada, ele tem poder sobre quem vai se tornar sua esposa, terá poder sobre as filhas, num ciclo que vem aí, como a Viviane mencionou, desde antes de 1300 e não acabou até hoje, tá? Ela não é efetivamente penal nem de segurança pública. A gente faz esse apelo sempre. A solução, ela é eminentemente social, ela é multidisciplinar e ela precisa do diálogo entre as instituições. Por isso, a formação das redes. E o mecanismo de prevenção, que é o mecanismo de tentar ensinar meninos e meninas de que eles são iguais, é uma tentativa de empoderar meninas e desempoderar meninos, que eles passem a entender que eles não são superiores a elas. Isso é uma tentativa que tem que vir de casa, sim, de quem tem esse conhecimento, mas tem que vir de escolas, tem que vir de todas as instituições de poder informais que nós temos, como religião, por exemplo. A Viviane falou da
de religiões. Eu desenvolvo um trabalho aqui com a professora Josélia, ela é muito estudiosa de religiões, e ela fala o tempo todo, todas as religiões submetem a mulher ao longo da história. Né? Porque nós as colocamos como mecanismo de poder. Mecanismo, ainda que informal, apesar de que podemos dizer que até hoje o Estado não se separou completamente da Igreja Católica, e hoje as evangélicas estão disputando esse espaço, mas é um mecanismo de poder que também submete as mulheres. A gente precisa fazer essas reflexões, entender e nos fazermos entender que somos independentes, somos capazes e somos iguais. Esse é nosso objetivo aqui. Muito obrigada. Eu acho que, né, para finalizar, assim, a gente sabe, quando a gente sabe o papel de cada um, não quer dizer que cada um só vai fazer o papel dele, né, que é o que a doutora Kyria colocou aí, né, a rede traz isso. Eu preciso saber qual que é o papel da delegacia, eu preciso saber qual que é o papel da polícia militar, do judiciário, das escolas, mas isso não quer dizer que o meu papel não interfere na delegacia, no judiciário, na polícia militar, mas é importante que a gente saiba qual que é o nosso papel, né, para a gente se unir. No início da rede, a gente fez isso, né? Olha, cada um traz qual que é o seu papel para atendimento da violência doméstica. E quando cada instituição, hospital, serviço de saúde, o CREAS, as polícias trouxeram, a gente viu assim, gente, que riqueza que a gente tem. Né? Então, vamos nos unir nisso aqui para que a gente realmente, para que a mulher que vai ser atendida, ela se sinta segura com o sistema que a gente tem, né? Sendo esse sistema a rede. E uma outra coisa, gente, que a gente tem que ficar assim, para mim é muito forte. O direito, né, a legislação, ela vem para igualar um patamar de diferença. Então, quando a gente fala que tem uma lei para proteger a mulher, e as pessoas, então tem que ter uma lei para proteger o homem. Não. Há uma diferença na questão da violência, há uma diferença, assim, imensa na questão da violação dos direitos das mulheres, das meninas. Então, a gente precisa, a legislação, ela vem para igualar esse patamar, né? E também outra coisa que é bem forte, uma sociedade que tem violência é uma sociedade adoecida. Então, a gente está numa sociedade que ainda está adoecida. Então, quando a legislação vem, quando vem a nossa luta, quando a gente abre esse diálogo, é para que a gente se cure mesmo, né? Curar essa sociedade nessas várias nuances, né, que a violência tem, né? Quando a Maria da Penha ela vem tipificar a violência, não é para colocar em quadradinho as violências, é para mostrar, olha, não é só o tapa, né? Aquele xingamento que você dá, ele machuca tanto quanto, né? Então, que isso fique muito forte para nós, que a gente procure conhecer o que há aí já, né, no avanço da legislação, no avanço das nossas lutas, e nunca esquecer de que a luta ela é diária, ela é cotidiana, em todos os espaços que a gente está. Né? Eu queria muito agradecer, né, estar com a Jaine novamente, estar com a doutora Kyria novamente, e aí eu estou sempre à disposição de vocês aí. Ai, Viane, delegada Kyria, muito obrigado, né? Em meu nome, em nome da Comissão de Mulheres, em nome do Participa, foi uma honra e foi um prazer, e tenho certeza que a gente está sempre à disposição para essas parcerias que são tão importantes. O tema do nosso evento é Desafios e Conquistas das Mulheres. A gente conquistou algumas coisas, a gente tem um caminho longo pela frente, mas a gente vai lutar por eles, não vão nos calar, não vão nos diminuir, e nós vamos lutar juntas. Eu acho que estar juntas, a força feminina, força feminista, ela é muito importante para a gente chegar numa igualdade. E a gente vai lutar para que esse mundo mude. E como bem disse, não adianta fazer lei se a gente não mudar a estrutura. Então, vamos lutar para mudar a estrutura. Muito, muito obrigada. E eu agradeço vocês, agradeço as pessoas que ouviram. Espero que não só ouçam, como compartilhem essas ideias, conversem. Né? Quando a gente conversa com os homens, conversa com nossos filhos, conversa com a nossa família sobre isso, a gente começa a mudar isso. Então, eu só tenho a agradecer e foi incrível. E eu gostaria de, né, falar para todo mundo que amanhã temos outro evento do encontro, que vai ser um evento no Instagram, que é o show da Malu. Desculpa. Sim, a Malu, conheço. Vai ser ótimo, gente. Vai ser ótimo. É isso que a gente está debatendo, e também um pouquinho de cultura com mulheres incríveis, sempre exaltando o poder das mulheres.
Então, eu agradeço, nosso evento continua até o dia 16, e foi um prazer. E outra coisa, as mulheres que estão em situação de violência, de assédio, de outras formas, a Comissão de Mulheres, a gente está, um grupo de apoio também, tá? A gente é uma rede, entre em contato com a gente, manda uma mensagem que a gente vai tentar te encaminhar para os meios legais, a gente vai tentar dar um auxílio, porque às vezes as pessoas não sabem como reagir, né? A gente tem aí advogadas, a gente tem mulheres psicólogas, psicanalistas que estão aí na luta pela igualdade, pelo direito. Então, muito obrigada a todos, foi um prazer, e amanhã tem mais, semana que vem tem mais, e na outra também, até dia 17. Obrigada, gente, boa noite. Boa noite. Vou esperar só um pouquinho, só dá 25 segundos, só para não cortar lá.